Agora sim. Acho que agora vocês me ouvem. O som já tá ok? Ah, então legal. Pessoal, mais uma vez, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 9/8. Meu nome é Murilo Garcia, mais conhecido como Dog Trader. Esse é o programa A Saga do CNPI, onde a gente vai estar estudando todos os temas que a PMEC recomenda para a prova, para quem quer tirar a certificação, né, de analista. E eu estou estudando já há 4 meses para essa prova. Fiz a primeira prova algumas semanas atrás, não consegui a aprovação. Eu fiquei com 50% de acerto, acertei 30 questões, precisaria acertar 40. De qualquer forma, eu marquei uma nova prova, uma nova data. Vai ser segunda-feira agora. Gostaria até de mudar aqui a tela, tá? Então, segunda-feira vai ser minha prova. Deixa eu ver como é que tá no chat aqui. O Charles está dando uma força aí também. O Martini, legal, valeu. Vamos firme mesmo. Segunda-feira é a prova. Tô preocupado. Fiz questão de marcar a prova para um dia diferente, né? Eu não sei até que ponto isso pode ocorrer ou não, mas eu fiz a prova numa terça-feira na FGV aqui em Santo André. Eu sou do ABC Paulista, eu moro em São Caetano. E o que eu fiz? Quando eu fui colocar a nova data, tinha a possibilidade de eu ir para uma outra escola fazer a prova, tá? Então a prova ela é feita pela Fundação Getúlio Vargas, ela que aplica, ela que gera toda o conteúdo da prova, né? A preparação. E aí tem essa Prepona, que é uma agência que faz o software da prova. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei em outro lugar que não fosse FGV. Então, eu vou estar fazendo a prova segunda-feira nesse outro instituto, nesse outro centro de teste, também em Santo André. Em São Caetano, aqui na minha região, não tem, na minha cidade, eu tenho que ir para uma cidade vizinha. E eu quero testar essa prova. Então, ver se realmente vai ser loucura tanto quanto foi a primeira, se vai ter a coerência ou incoerência que teve na primeira prova. Eu quero ver se vai estar nessa mesma sistemática. Porque pelo que eu olhei no sistema, tem provas às segundas, às terças e às sextas-feiras, né? Então, dessas três datas, eu não sei se, como é um algoritmo, eu não sei se o sistema interpreta que, olha, as provas de terça-feira caem mais sobre esse tema do que as provas de segunda, ou se o nível de dificuldade ou se o nível de estranheza da prova é a mesma, né? Então vamos ver. Segunda-feira, então, agora, próxima, dia 12, minha prova vai ser às 4 horas da tarde. Tem 2 horas de duração essa prova. Eu não vou estar transmitindo aqui na segunda-feira, tá? Então a gente retorna após o nosso estudo de hoje. A gente retorna na próxima terça-feira para poder bater um papo e eu comentar como tá, como foi, o que que eu achei, o que que eu não achei, né? O Peretti ele fez a prova dele ontem e ele também infelizmente não passou. Ele bateu na trave, ele acertou acho que 63% e o nível de acerto da prova dele era 70%. Só que o resultado da prova dele saiu assim na hora. E ele achou também, deu para ver ontem no programa, quem não pôde assistir, depois entra aqui no nosso site ou no nosso canal Charles Nader Sharks School, ou mesmo no canal dele, Marcelo Peretti, que vai dar para perceber a fisionomia dele, como ele estava chateado, como ele estava triste, cansado, lógico, por causa da viagem, triste porque não passou, mas você percebia a indignação dele tanto quanto a minha, né? É um típico da prova que aparenta que não vai, que não é para você passar. A impressão que dá é essa, né? Então vamos ver como é que fica toda essa parte. Estudei mais uma série de assuntos e reassuntos e a minha crítica fica a seguinte: em nenhum momento da prova ou pós a prova você sabe o que você errou. Então eu sou formado em química, sou professor de química, sou professor de matemática, física e biologia e eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Você tem que na fase de estudo ou na fase de estudante, você tem direito a errar. Ok, sem problema nenhum.
O mais importante é você entender o que você errou. É saber o que você errou para você ter um processo de melhoria. Eu errei porque eu estava cansado, não estava afim. Ok. Ah, eu errei porque eu não sabia a matéria. Ok. Ah, eu errei porque eu não sei por que eu errei. Aí é esse que é o complicado, né? Ou seja, a cobrança que tem em cima dessa prova, toda a estrutura que tem, todo o enfoque por trás é exatamente essa. Você sai da prova, você não tem gabarito, você não sabe quais questões você acertou, quais questões você errou, que tema que você foi mais frágil ou não, né? Então isso que é o complicado. Então vamos ver como é que vai ser segunda. Na terça-feira a gente volta a bater um papo em relação a isso, tá? Vamos ver como é que tá aqui no chat. O pessoal tá quietinho, ninguém comentou nada. Vamos lá. Pessoal, sobre a saga do CNPI, né? Hoje o que nós vamos conversar é sobre finanças corporativas. É um outro tema onde a gente vai começar a discutir questão de risco, de retorno, de beta. Todo mundo sabe, já sabe calcular o beta, conhece essa sistemática de risco versus retorno. Como que vocês estão por aí? Responde no chat para eu ter a noção do que vocês estão estudando ou quem está aqui, além de estudar para aprender, bater um papo com a gente para entender sobre o mercado. Vamos ver. O chat está quietinho. Então tá bom. Vamos lá. Questão de risco-retorno. Eu vou dar sequência na matéria, na aula, e aí a gente vai conversando. O Martini gosta do Markowitz. É, interessante. São modelos, né? Modelos estruturais. Né? Eu acho que a premissa de um risco-retorno é sempre a gente imaginar o seguinte: se a gente entra num trade ou num investimento, qual o risco que esse tipo de investimento vai ter versus o retorno. Então, quanto menor eu tiver o risco, meu retorno vai ser menor também, porque eu estou exposto em, em uma versão que eu garanto o seguinte, olha, por exemplo, eu vou para uma renda fixa num pré-fixado, num CDB. Eu não tenho risco, o meu risco em cima de um CDB é pequeno. Né? O meu risco pode acontecer que o banco quebre, tem que esperar o FGC e vou esperar 6 meses para ter o dinheiro. Quer dizer, eu não tive um risco, porque eu vou ter esse dinheiro de volta. Né? Só que, em compensação, o meu ganho em relação a esse risco pequenininho vai ser pequeno também. Essa é a analogia. Então, se eu quero me expor a um risco maior, se eu aceito me expor dentro de um risco maior, eu tenho que ter uma expectativa de retorno matematicamente maior também. O Guilherme está por aí. Boa tarde, Guilherme. Tá? Então, em cima disso, se a gente pensar risco versus retorno, a primeira questão, lembra que a gente viu lá em renda fixa, a gente fala, né, a taxa livre de juros. Tá? Então, ela é calculada e determinada pela oferta da demanda de capital de mercado. Até aí, sem novidade nenhuma. Quando a gente pega a taxa da inflação, seria quanto que o valor da nossa moeda, né, o valor real do nosso dinheiro, desvaloriza versus o tempo. Ou seja, se eu tive uma inflação de 3%, eu tenho R$ 100 hoje. Daqui a um ano, esses R$ 100, a minha nota fisicamente ainda vale R$ 100. Mas o poder de compra dela não é mais 100. Se eu tenho uma inflação de 10% ao ano, significa que daqui a um ano, aquela nota de R$ 100 que compraria X produtos, ela vai estar equivalendo a ainda R$ 100, só que ela compraria produtos até R$ 90. Tá? Então seria 10% menos, legal. Então seria R$ 90. Então meu poder de compra diminuiu. Então conforme eu estou tendo um índice inflacionário, o meu valor de moeda vai perdendo poder de compra. Então isso seria a taxa da inflação que a gente tinha conversado lá atrás. Em cima disso, gera-se o prêmio de risco, o PR. O que é isso? É um retorno esperado para você compensar o risco da operação. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 100 hoje, é o meu poder de compra.
daqui a um ano, esses R$100 vai valer 90. Então se eu colocar, perdão, se eu colocar em uma aplicação de renda fixa que me pague somente a taxa Selic, né, ou somente a inflação. Ok, então eu estou me expondo pouco e eu quero somente recompor o meu dinheiro. Eu quero que daqui a um ano os meus R$100 continue tendo um valor de compra de R$100. Se eu quero que meus R$100 daqui a um ano dentro de investimento passe a valer 110, eu tenho que assumir um risco maior. Então, como que a gente faz esse cálculo? Qual que é a premissa? Né? Primeiro ponto é a gente pensar em taxa de retorno. Então, qualquer tipo de investimento, o seu retorno tem que ser inicialmente zero. Ou seja, o seu dinheiro está parado lá zero. Conforme você coloca uma taxa de juros mais livre de risco, o seu investimento passa a se valorizar, então ele sobe um degrauzinho. Na sequência disso, se eu quiser indexar, além dessa taxa de juros livre de risco, eu quiser indexar mais um ponto de inflação, eu já começo a crescer o meu capital. Até eu chegar nessa TRE, que seria a taxa de retorno exigida. Tá? Então essa é a ideia toda vez que você pensar em algum tipo de modelo, qualquer tipo de modelo, é risco versus retorno. Quando a gente opera no intraday, num day trade ou alguma operação gráfica, tem muitos modelos matemáticos que trabalham com uma visão de alvo de 1 para 1. Tem muitos modelos matemáticos que trabalham com alvo de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Então, essa expectativa matemática que se forma, ela forma justamente nessa questão da taxa de retorno exigida. Tá? Tem muitas pessoas que falam assim, não, qualquer tipo de operação menos que 3 para 1, ou seja, 3 de ganho para 1 de risco, torna inviável. Depende do modelo operacional do cara, a taxa de efetividade de acerto, tem toda essa situação. Né? Tem vários modelos, inclusive que são disseminados pelo mercado, que as pessoas usam um modelo matematicamente negativo. Então o cara tem um alvo de 50 ou 100 pontos e às vezes o stop dele é de 200, 300, 400 pontos. Ou seja, o stop dele, o risco que ele tem é muito maior do que a possibilidade de ganho. É loucura. Você tem que ter um índice de acerto muitíssimo alto para você poder pagar ou compensar todo o seu tempo e custo que você vai ter nessas operações. E às vezes o cara está indo muito bem, muito bem, muito bem, de repente um stop que o cara toma, o cara perde o dia inteiro, ou o cara perde o mês inteiro, né? Ou às vezes ele perde a conta inteira dele. Lembra quando a gente conversou lá dos derivativos, quando a gente falou de opções, né? Quando a pessoa pode trabalhar com uma call, ele pode fazer uma call, que seria uma opção de compra a seco, que o que ele pode perder é somente aquele dinheiro que ele investiu. Agora, se ele vender uma call sem ter o ativo, o que acontece? Ele tem um ganho estimado, tá? Limitado, e o prejuízo dele pode ser ilimitado. O cara pode arrebentar, o cara pode ser zerado pela corretora, zerar a margem. Em alguns casos, o cara pode perder todo o patrimônio dele em uma operação errada que ele fez. Então, esse tipo de risco-retorno é que dá volatilidade para o mercado, que dá necessidade do pessoal entrar. Tá? Ó, Israel está chegando por aí também. Então, até aqui tá tranquilo, pessoal? Vamos lá. Quando a gente pensa em prêmios e risco, você tem alguns fatores que geram esses prêmios. Tá? Um dos primeiros fatores é o risco de negócio no setor. Ou seja, naquele setor, se a gente parar para pensar, vamos supor que a gente está olhando um setor de mineração. Aquele setor está bem? Ele está saudável? Lembra aquilo que a gente estava fazendo, aquele estudo que a gente fez de bottom-up, né? De value e de growth que nós fizemos com de sistemas de RI, sistemas de trade de RI, como que eles precificam e como que eles pegam. A gente viu algumas aulas para trás, tá? O risco do negócio do setor, se aquele setor ele está bem, ele está favorável, ele fornece um risco menor. Se ele está volátil, por exemplo, quando teve aquele problema da Vale, né?
infelizmente que deu a quebra da barragem. Pô, o risco do negócio, você abrir uma operação ali, é muito maior. Então, quem operou aquele sistema, o pós queda de Brumadinho, principalmente opções, ou quem operou intraday, ele estava querendo um ganho rápido e alto, só que ele assumiu o risco. Porque da mesma forma que ela abriu com um gap lá de quase 20%, ela podia cair mais 30%. E aí, o cara faz o quê? Então, esse tipo de situação, é por isso que tem muitas pessoas que não operam notícia. Porque foge dentro do sistema, né? Não operam durante uma notícia no intraday. Porque foge do sistema dele. O payroll, que acontece todas as primeiras sexta-feiras do mês, é aquela barata voa para tudo quanto é lado. Né? Não existe um modelo correto e coerente de você trabalhar no payroll. Tá? Graficamente falando, você tem uma. Às vezes você aparece candle de 2 minutos, você vai de 600, 700 pontos, 800 pontos. Agora, que gestão de risco o cara tem para isso? Fica daquela. A gente chama de chicotada, né? Então, às vezes, num candle de 1 minuto, ele sobe e desce 600 pontos. Ele tem um range, né? Uma máxima e uma mínima de 600 pontos. É loucura o cara operar aquilo. Tem gente que opera, eu já operei várias vezes, né? Tem todo um preparo que eu faço para isso. Mas quem opera dentro de um sistema modelo matemático, o cara não quer entrar nessas horas de risco de setor. Né? Da mesma forma, você operar no intraday, quando você pensa que você está lá com o índice, o mini índice, ele tá, ou o índice cheio ou o mini índice, ele está refletindo as ações do Bovespa. Então ele é um futuro. Não faz sentido você operar ele sem as ações estar abertas. Então tem muita gente que não opera o índice antes das 10 horas da manhã. E tem pior, tem gente que só opera o índice após as 10h30, porque daí as ações na Bolsa Brasileira já estão sendo negociadas e as ADRs do Brasil, que ficam lá nos Estados Unidos, também já estão sendo negociadas. Então o cara passa a operar somente nesse horário. Então, assim, são modelos e formas de operacionais, cada um tem o seu, cada um cria o seu, a sua metodologia, mas é sempre interessante a gente lembrar, né? Essa questão de riscos do negócio no setor. Tem um risco financeiro e na alavancagem financeira, tá? Ou seja, quanto que você vai enfiar de dinheiro, quanto que cada operação vai valer, se você tem que aumentar muito o seu capital, né? Se você tem que se expor muito, então isso você vai exigir um prêmio de risco maior. Por exemplo, se você pegar o mesmo caso de um intraday em ações, tem corretoras que te dão direito de uma alavancagem de 20 vezes, 30 vezes. Então, assim, uma ação que vale a R$ 10, você pode comprar um lote lá de 1.000 ações, você teria que ter R$ 10.000 em conta. Ela fala, não, olha, com R$ 500 de margem você pode operar esses R$ 10.000. Ou seja, você está se expondo a um risco maior. Quando você se expõe a um risco maior, você quer ter um retorno maior também. Tá? Então essa é a analogia que a gente faz. Tem um risco de liquidez para a saída da posição. Se você tiver numa posição muito grande ou num ativo que não tenha muito interesse de compra e venda, você corre o risco de você precisar sair do ativo e você ter que pagar um spread maior. O que seria o spread? Se o ativo está R$ 10, eu estou comprado nele, de repente eu tive ou atingi o meu alvo, ou eu tive um problema financeiro que eu vou precisar retirar o dinheiro, ou eu vi uma operação que daria mais retorno e eu preciso sair daquela operação. Eu vou lá no book de ofertas e falo, olha, bom, legal, o último vendedor está lá 9,98, o primeiro comprador só está em 9,90. Então, se eu quiser sair daquele ativo naquele momento, que está a R$ 10, eu vou ter que aceitar tomar um spread de 10 centavos. Às vezes a gente fala, não é muito, não é pouco, depende do volume operacional que você faz. Mas o maior problema disso é, por exemplo, se você está num ativo, que às vezes ele tem um gap de 30, 40, 60, R$ 1 de diferença do preço atual para a primeira saída. Isso é bem impactante quando o cara pensa. Então, se eu for operar um tipo de ativo desse, pô, meu risco tem que ser muito maior, meu retorno tem que ser muito maior. Por quê? Eu estou aumentando o meu risco de exposição. Tá?
Tem a questão o risco de exposição cambial ou risco país. Ou seja, se o país de repente enfrentar algum tipo de problema, eu posso ser beneficiado ou eu posso ser prejudicado nesta operação. Então, por exemplo, se eu estou lá, é que nem a gente fala, né, que tem no intraday agora o novo indicador do mercado, que é você ter o Twitter do Donald Trump. Porque qualquer coisa que o cara fala, o mercado desaba ou, ou voa. Então tem muita gente que está acompanhando, ó, isso é sério, tem muita gente que opera no intraday que já está operando dessa forma. O cara coloca lá o Twitter, o cara nem tinha conta no Twitter, mas o cara passou a ter só para poder acompanhar o que o Trump está falando. Se o Trump comentar alguma coisa, os caras vão para cima. Sabe que vai ter porrada no mercado, vai ter volatilidade. Então essa questão de prêmio e risco ficaria nesse sentido. Agora, matematicamente falando, a gente falou conceitualmente. Matematicamente falando, o risco versus retorno, tá? Ele tem esse cálculo que eu coloquei aqui em laranja. Não precisem se assustar com a fórmula, tá, pessoal? Eu vou explicar ele, vocês vão ver que é bem mais simples do que parece, tá? Esse cálculo, ele pega uma expectativa de retorno, né? Então ele tem um somatório, tem toda uma tratativa aqui matemática que eu acho que não compensa falar isso para vocês, não por vocês não merecerem, e sim porque não deve agregar muito para vocês. Na realidade, o que a gente tem que pensar quando vê esse tipo de fórmula é que o retorno esperado ele vai ser o quê? Ele vai ser a média, uma média em si do retorno versus um período. Tá? Basicamente seria isso. Eu coloquei esse slide só para expor que tem muita gente que acaba assistindo posterior ao vídeo, né? Não consegue assistir ao vivo e pode ter essa dúvida. Pô, mas como que eu calculo isso? Eu trouxe até um exemplo para a gente fazer juntos que fica bem mais fácil em forma de tabelas, né? Nos últimos estudos que a gente conversou, que a gente bateu um papo, eu mostrei principalmente em renda fixa alguns modelos usando a fórmula e alguns modelos usando uma tabela. E a opinião do pessoal em si, todo mundo preferiu na tabela que achou que era mais fácil visualizar. Tá? Então eu trouxe esse exemplo para a gente poder fazer hoje. O que seria? A gente pegar o retorno esperado de uma carteira. Então a gente vai calcular junto o retorno esperado de uma carteira. Então imagine o seguinte, você recebeu uma recomendação do analista, ou você já se tornou analista e você vai gerar uma carteira de recomendação de compra ou venda. Então, o primeiro sentido que você tem que fazer, você tem que ver os ativos que você vai estar operando. Então, no caso aqui, eu peguei Petrobras, Bradesco, Vale e Tube. São os 4 ativos que têm maior peso dentro do Ibovespa, certo? O segundo passo é eu ver o peso que cada ativo vai ter na sua carteira. Então, quando eu volto lá na fórmula, né, eu vejo a variação do peso em relação ao valor do retorno esperado. Tá? Então, da mesma forma, o que eu faço? Eu falo, olha, vamos montar uma carteira com 4 ativos. Esses 4 ativos são esses, Petrobras, Bradesco, Vale e Tube. E a gente vai colocar um peso exatamente igual em todos. Ou seja, vai ter o mesmo peso para todos os ativos, 25% para cada um. Tá? Eu coloquei aqui do lado 0,25, porque como está em porcentagem, já para a gente ter o cálculo para ficar mais fácil. Tá? Na sequência disso, eu quero ver o retorno esperado dessa ação. Ou seja, dentro do modelo de variação que ela tem, ou dentro de um range, ou dentro de um alvo que eu estipulei através da minha análise gráfica, eu chego e falo assim, legal, Petrobras tem um alvo de 4,5%. Bradesco tem um alvo de 7%. Vale tem um alvo de 13%. E Tube tem um alvo de 8%. Então, legal, né? Nessa sequência, eu vou calcular qual que é o meu retorno esperado. Lembra aquela formulinha lá? Eu vou pegar, né, a variação que eu tenho do peso versus a variação do retorno. Então, simplesmente eu pego os 25% de Petrobras da minha carteira, vai equivaler a 0,25. Eu vou multiplicar, então, pela expectativa de retorno que eu tenho desse papel, que é 4,5%.
Ou seja, ao final, a minha expectativa é que eu valorize a minha carteira somente com Petro em 1,12,5%. Tá? Se eu faço essa sistemática com Bradesco, com Vale, com Petro, com YouTube, eu vou ter cada uma a expectativa de retorno que eu vou ter em cada ativo dentro dessa carteira. Tá? Somando tudo isso aqui, tá? Do 1,12,5% até os 2% lá embaixo, eu tenho uma expectativa de retorno para essa carteira de 7,5%. Tá? Você viu que até agora eu não falei questão de stop, né? Eu não comentei, mas quanto que é o stop? Não, eu estou falando um retorno esperado de uma carteira. Todo mundo entendeu esta parte? Como que está por aí no chat, pessoal? Vocês viram que aquela fórmula é um pouco complicada, né? Assustadora, assim, para quem não está acostumado a usar essas fórmulas ou calcular na unha. Quando vê a fórmula se assusta. Aí quando vê a tabela vê que não é tão difícil assim, né? Comentem no chat, pessoal, como tá. Se vocês conseguirem entender para a gente poder ir para a segunda parte. Eu fico meio assustado porque às vezes a gente olha aqui o chat ele fica parado. Então você não sabe se a transmissão tá ok, se vocês estão ouvindo direitinho. Deixa eu ver. Ok. O pessoal tá quietinho, eu vou dar sequência aqui, aproveitar a gravação. Em cima disso, a gente tem alguns cálculos de risco de incerteza, tá? Então, a partir do momento que eu gero a minha carteira e eu gero vários ativos, eu gero uma expectativa para ela de retorno em via da minha exposição. Quando eu penso em risco e incerteza, eu tenho que acreditar o que pode acontecer, ou seja, eu tenho que ter alguma forma de mensurar o que vai acontecer com essa carteira. Se ela tem uma expectativa matemática positiva, se eu posso correlacionar ela com algum outro ativo, quanto que eu estou exposto de risco no mercado, tá? Então, quando eu pego o risco e incerteza, tem alguns pontos que a gente tem que pensar, né? Que é o seguinte, os investimentos são feitos em função do seu retorno esperado. Um retorno efetivo não é determinado no ato da operação devido às incertezas. Tá? Essa é a questão quando você pega a parte teórica fundamental, né? É justamente isso que é convencionado. O que ele quer dizer com esse texto? Ele quer dizer o seguinte, que quando você pega um investimento, deixa eu até colocar minha lupinha aqui para poder começar a rabiscar. Quando você pega um determinado investimento, então você tem o seu dinheiro aqui. Seu dinheiro sempre está lá valendo zero, vamos desconsiderar a questão da inflação. Tá? Seu dinheiro está lá, o seu poder de compra está aqui. Quando você realiza um investimento, você tem oscilações nesse investimento dentro de uma renda variável. Tá? Essa oscilação, este primeiro ponto, é o que a gente chama da flutuação que pode acontecer, ou seja, quais são as incertezas. Quando a gente pega em um segundo momento e olha um investimento B, você vê que a oscilação dele é bem maior do que em relação ao investimento A. O que isso quer dizer? Se você quiser uma renda mais segura, a sua flutuação, ou seja, o range que você vai ter no azul, ficou ruim isso aqui. O range que você vai ter no azul de flutuação versus risco é esse tantinho aqui. Tá? Então no investimento A, eu aceito perder pouquinho, mas a minha possibilidade de ganho é pequena. Enquanto quando tem um ativo que tem uma volatilidade maior, você passa a ter uma oscilação mais abrangente.
Tá? O que isso quer dizer? Que o meu ativo oscila todo esse movimento. Bom, se o meu ativo oscila todo esse movimento, eu posso ter um ganho bom, porém eu posso ter um prejuízo alto, eu tenho que ter um retorno maior. Ou seja, o meu retorno de investimento aqui, no amarelo, sempre vai ser maior do que o meu retorno de investimento em uma renda mais segura. Essa senoide que se forma, essa oscilação que se forma, dá para ver bem fácil aqui, né? Quando a gente pega exatamente essa... Deixa eu ver como que eu faço isso aqui. Acho que dá para pegar. Tá? Olhando dentro da senoide apenas, acho que fica até mais fácil para vocês entenderem isso. Quando eu pego um ativo que oscila menos do que um ativo que oscila mais, tá? O meu retorno, o meu risco da operação, aqui também é pequenininho, ó. Enquanto o meu risco da operação, aqui quando eu estou em um ativo que oscila mais, o meu risco passa a ser maior. Tá? Então o que acontece? Para o lado de baixo é o risco que eu corro da operação e para o lado de cima é o retorno que eu corro. Então quando você corre um risco pequeno, você tem um ganho pequeno. Quando você corre um risco maior, você está exposto a mais, a perder capital, você passa a flutuar com um possível potencial de ganho maior, essa expectativa de risco e retorno. Agora, quando a gente pensa nesses tipos de risco, nessa questão de mas quanto que eu posso oscilar, quanto que eu posso aceitar, tem três formas que tem como cálculo, né, como média, né? Você tem o risco total, que ele é medido através de um desvio padrão, ou seja, você vai pegar aquele ativo apenas e você vai fazer os últimos fechamentos, por exemplo, se você pegar o gráfico diário e somar os últimos anos, todos os fechamentos do último ano e ver o desvio padrão daqueles valores, você vai entender o risco total como está, tá? Ou você pode pegar o risco sistêmico e somar com o risco não sistêmico. Como que você faz isso? O risco não sistêmico, o que ele é? Ele é um risco que ele pode ser diversificado, tá? E ele desaparece na elaboração de uma carteira, setores ou atuação de empresa. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de operar, não coloque todo o seu dinheiro todos os seus ovos apenas em uma cesta. Ou nunca opere em um papel só. Ou não coloque todo o seu dinheiro dentro de um papel. Né? Porque o seu risco, ela entra naquela parte amarela da senoide que a gente viu. Ela tem um risco muito grande. Se acontecer algum pânico naquela empresa, você pode perder muito dinheiro. A questão da concepção de carteira é justamente essa. Você diversifica os setores dessa carteira. Por exemplo, você pega uma ação do setor elétrico, uma ação do setor bancário, uma ação do setor de educação, outra ação do setor de saúde. Ou seja, você está diversificando. Se de repente o setor elétrico tiver um problema, a educação não vai ser tão afetada. Se você tiver um problema no setor de mineração, talvez o setor de petróleo fique melhor. Então, esse tipo de diversificação que a gente chama de risco não sistêmico, tá? Onde você pode diversificar. Então, tem muita gente que prefere, inclusive, pegar carteiras de analistas semanais ou mensais, porque tem essa correlação. Ele fala, olha, se tiver qualquer oscilação, qualquer respiro do mercado durante esse período, eu vou estar mais tranquilo porque eu vou estar mais protegido. Eu diversifiquei o meu capital. Isso, em parte, ele faz sentido. Só que quando você pega a outra questão, que seria o risco sistêmico, você não consegue prever, você não consegue se haver em cima. Tá? E o que seria esse risco sistêmico? Seria o risco de mercado. Quando a gente pega um risco do sistema econômico, político, por exemplo, quando teve aquele problema com o Temer, que vazaram aquela gravação
que é o Joesley, os irmãos Joesley lá, eu não sei qual deles que foi exatamente, foi participar de uma reunião às escuras com o ex-presidente Temer e gravou e o Temer falando, olha, tem que manter isso. E aí fizeram um áudio, soltaram o áudio, colocaram isso. Quem viu toda a gravação entendeu bem exatamente o contexto, e eles estão sendo julgados, estão nesse sistema respondendo por isso. A grande questão é que assim que eles fizeram isso, no dia seguinte, o mercado desabou, fez um baita de um gap, foi bem complicado. Como da mesma forma, se você tem alguma crise violenta que pode gerar um circuit breaker na bolsa, uma travada na bolsa, isso é um risco sistêmico, é um risco país. Não tem como você prever. Tá? Agora, o que você pode fazer é correlacionar os seus ativos em relação àquele país, àquela economia, ou aquele ativo, determinado ativo. Então, para isso, a gente chama de beta, né? O conceito o André Ciossi está respondendo aí no chat, foi conhecido como Joesley Day, exatamente isso. Alguns chamam de Little Temer, outros chamam de Joesley Day. Foi bem intenso, acho que foi em maio do ano passado, se não me engano. Não lembro a data exata. Mas quem pegar os gráficos desse período vai ver que foi complicado. Muita gente que tinha o seu stop abriu num baita gap de baixa. A turma ficou toda em pânico, que não sabia se tinha que stopar. Foi stop em corretora de tudo quanto é lado. Muita gente perdeu dinheiro com aquela situação, né? E aí o que acontece? A pessoa entra em pânico. Eu vou operar ou não? E aí a gente entra nessa questão de risco. Se está o mercado em pânico, ou seja, a volatilidade vai estar imensa, vai ter boas oportunidades, desde que eu tenha um retorno grande. Então ele abriu num baita gap de baixa, e, assim, todo mundo espera, e depois que a bolsa teve um problema, abriu num gap de baixa de 20%, é desejo de qualquer ser humano que ela retorne para o ponto onde ela estava. Então o cara aceita aquele risco e opera exatamente naquele momento. Quem operou exatamente naquele momento pegou bons retornos, só que ele foi o risco da operação dele foi muito maior, né? Essa questão que a gente fala. Então a questão do beta, ela é calculada exatamente dessa forma. A gente tem que pegar uma correlação do mercado e correlação da ação. Eu peguei aqui alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Quando a gente tem um beta igual a 1, ele oscila com o mercado com a mesma intensidade. Quando a gente tem uma ação que tem o beta menor do que 1, ele oscila com menos intensidade. E quando a gente tem um beta maior que 1, tá? Ele oscila com mais intensidade que o mercado. Como que é isso? Se a gente for pensar, nós estamos no mercado brasileiro, então nossa guia mestre seria o Ibovespa. Tá? Então aqui tem a senoide do Ibovespa, seria a variação que ele tem. Tá? Se eu tiver um beta exatamente igual a 1, o que isso quer dizer? Que ele vai oscilar, eu não sei se vocês conseguem enxergar esta mudança, tá? Mas o que vai acontecer? Toda vez que o índice subir e essa ação tiver um beta exatamente igual a 1, ela vai estar oscilando juntamente com o índice. Toda vez que o índice cair, ela vai estar oscilando juntamente com o índice. Tá? Se você pegar, por exemplo, a ação do YouTube, né, colocar YouTube, ou colocar BBAS3, ou colocar B3SA3, esses tipos de papéis, eles têm um peso grande dentro de Bovespa, e dessa posição que eles têm, se vocês verem o gráfico do Ibovespa e verem o gráfico, por exemplo, da YouTube, vocês vão ver que é muito próximo, muito parecido. Tá? Da mesma forma, essa correlação que pode acontecer é você falar, bom, legal, então se YouTube está com um beta igual a 1 e a bolsa está rompendo o máximo e está explodindo e está subindo, faz sentido eu ter YouTube na minha carteira. Tá? Então, essa é a lógica. Né? O Guilherme está falando exemplo de EWZ e Indy, beta igual a 1. Exato, o EWZ, para quem não sabe, pessoal, aquilo que eu falei, nós temos as nossas ADRs, que são os papéis do mercado brasileiro, que são negociadas na Bolsa de Nova York.
Tá? Então são as ADRs. Se você colocar no YouTube, no Google, colocar ADRs Brasil nos Estados Unidos e dar um Enter, vai aparecer toda a listagem de todas as companhias listadas no Brasil, que também pertencem lá, que são negociadas na Bolsa de Nova York. Tá? Essas ADRs juntas, elas formam um índice lá nos Estados Unidos que chama EWZ. Tá? Esse EWZ seria a mesma coisa que a gente falar o nosso futuro aqui do índice, o WinQ, ou o WinDFoot, ou o WinFoot, tá? Seria o mesmo tipo de gráfico que vai estar formando. Tem pessoas que trabalham a arbitragem dele. Se vocês pegarem a parte de derivativos que a gente conversou aqui, tá? Se não acharem aqui no canal do Charles, é só entrar lá no meu site, no meu canal, ó, tá passando aí no GIF em cima, que é DT Dog Trader. Lá tem alguns vídeos sobre derivativos. E um deles eu comento sobre essa questão do EWZ. Tem muita gente que opera o intraday aqui, olhando o EWZ de lá. Porque em determinado momento existe uma arbitragem. O EWZ acaba subindo antes do que o nosso. Então tem muitos analistas ou traders que olham aqui em relação ao S&P 500. Então, conforme se o S&P 500 está subindo, o cara não quer operar vendido aqui de jeito nenhum. É uma sistemática que ele tem. Da mesma forma, tem muita gente que faz isso com o EWZ. Então eles olham o EWZ no Investing, você pode ver o gráfico, e você está acompanhando o gráfico do EWZ em relação ao nosso índice. Tá? E aí o pessoal pode trabalhar como arbitragem. Né? O Guilherme está falando assim, então podemos generalizar que os ativos distintos com beta 1 servem para fazer arbitragem? Não, não exatamente. Tá? Eu estou comentando o que você falou sobre EWZ, então nem todo mundo conhece esse código ou sabe como funciona esse código. O beta igual a 1, na realidade, ele vai estar sempre oscilando o tanto que oscila o ativo indicado. Lembra? Quando a gente pegou aqui aquela senoide, que a gente viu essa situação, onde eu tenho investimento A, que seria um investimento com risco pequeno, e um ganho pequeno, e eu tenho investimento B, que eu tenho um risco maior e um possível ganho maior. Tá? Isso daqui sim você pode trabalhar arbitragem em cima disso. Inclusive, se você pegar no vídeo de derivativos, eu falo sobre swap cambial e swap financeiro de renda fixa, que ele explica muito bem essa questão. Tá? Então aí sim você trabalha a arbitragem. Agora, quando você tem um beta exatamente igual a 1, significa que o ativo tende a oscilar, ou seja, o risco daquele ativo vai ser igual ao ativo em referência. Tá? Essa é a pergunta da prova. Por que você fez a prova, Guilherme? Você estava fazendo a prova? Você chegou a fazer a prova ou não? Para mim, de questão de beta, não caiu isso na prova. Na minha perguntou se eu tivesse um beta negativo, significa que a minha carteira com beta negativo ela estaria mais sujeita a risco ou menos sujeita a risco? Essa foi a pergunta que caiu de beta para mim na prova. Só que as respostas, cada uma era uma mais descabeluda do que a outra. Né? Então é bem interessante. Vamos aqui, pessoal. Quando eu tenho um beta maior do que 1, significa o quê? Que eu vou pegar a minha ação, tá? Que eu tenho interesse, e eu vou comparar ela com o Ibov, e eu vou estar verificando, através de alguns cálculos que eu vou mostrar lá para frente, o quanto que ele oscila. Quando eu pego esse beta maior que 1, significa o quê? Que quando o meu Ibov está subindo, o meu ativo tende a subir muito mais. Quando o meu Ibov está caindo, o meu ativo tende a despencar muito mais. Significa o quê? Que qualquer tipo de oscilação que eu tiver no Ibovespa, o meu ativo tende a responder muito mais rápido e com muito mais força. Tá? Então, betas acima de 1, eles são é a famosa pimentinha de carteira ou a cerejinha do bolo. Então, é um ativo que o cara faz, coloca na carteira, que qualquer oscilação que der, ela pode explodir e aumentar muito o ganho.
tá? Então esse seria o tipo de correlação de um beta maior do que 1. Quando a gente pega um beta menor do que 1, o que acontece? Ele vai ter uma oscilação com menos intensidade que o mercado. Então, da mesma forma que a gente estava falando lá, que o Ibovespa seria a nossa referência com o mercado nacional, o meu beta negativo significa que não importa se o Ibovespa subir ou cair, a minha ação vai oscilar pouco. Ou seja, o meu risco sistêmico naquela ação é pequeno, porém o meu ganho também é pequeno. Né? Muitas vezes a gente vê lá o índice rompendo, que nem essas últimos meses. Você vê o índice passando a barreira dos 100 mil, chegou até os 105 mil, caiu para 100 mil de novo, e tem ação que está lá, quietinha, está de lado. Ela nem se importou. Né? Esse tipo de correlação é interessante quando a gente quer pensar num trade, ou quer pensar num tipo de investimento, ou quer pensar em uma defesa de carteira. Porque esse determinado ativo, você fala assim, bom, numa crise, ou seja, num respiro saudável do mercado, ou numa crise financeira, ou quando tiver uma tendência de queda no Ibovespa, ou todas as ações estão caindo, eu devo procurar ativos para minha carteira que oscilem pouco, para eles me darem uma garantia. Da mesma forma que a gente fala que quando você tem você tem 100 mil reais em conta. Isso eu explico para os meus alunos nos treinamentos que eu dou de recuperação de trader, ou quando eu ensino eles em como investir. Né? Eu falo essa questão. Você ter um dinheiro, você tem que ter uma base dentro da renda fixa e outra base para a renda variável. Né? Você tem que ter um porto seguro, você tem que saber o quanto está rendendo, para entender o perfil da pessoa. Se ela quer ser bem moderada, se ela quer ser um pouco mais agressiva, se ela quer arriscar mais, ela tem que entender essa lógica. Então ela tem que ter alguns ativos que têm um beta negativo, ou seja, aversão a risco. Independente do que aconteça no sistema, essa senoide aqui laranjona que está subindo e descendo, independente dessa senoide que está tendo, o meu ativo está quietinho lá. Então ela pode oscilar tudo isso e o meu ativo faz só esse pouquinho. Né? Esse é o tipo de situação que acontece. Tem uma pergunta aqui. Beta menor que 1 é para a carteira conservadora? Ó, o Martini tá falando, ó, Martini, bom descanso, cara. Obrigado pela ajuda, tá? Valeu, bom descanso, até domingo, tá? Domingo, Sunday, Sharks com Martini. Vai dar pra fazer? Não? Você vai estar aí domingo, Martini? Vai, né? Então, legal. Então, pessoal, domingo tem o Sunday Sharks, tá? Às 7 horas. Eu devo estar no chat também, a gente vai batendo um papo. Aqui tem uma pergunta no chat, falando assim, beta menor que 1 é para carteira conservadora? Sim, é carteira conservadora ou momentos que você tem que ser conservador. Tá? Então, quando você tem um beta menor do que 1, você não quer pegar as estripulinhas do mercado. Você quer pegar determinados ativos que eles vão te render ao longo do tempo o dinheiro ou o investimento, o retorno investido que você quer. Você tem uma versão de risco. Tá? Então, o beta negativo seria a mesma situação que a gente voltasse naquela primeira senoide que a gente estava conversando. Quando você pega o investimento A, ou seja, o teu risco é menor, só que o teu ganho também é pequenininho. Né? Então, a grande onda que vem do mercado de ativos que sobem 10, 15, 20%, ou ativos que caem 10, 15, 20%, você vai estar protegido desse risco, ganhando menos, porém você vai estar protegido. Então, em determinados momentos que o Ibovespa está de lado, ou está marcando um possível topo, ou está marcando uma formação de pivô de reversão de alta para baixa, e todo mundo começa a entrar em pânico, normalmente as pessoas acabam indo para essa questão de um beta negativo. Tá? Tem carteiras, inclusive, que o cara vai fazer, o analista vai realizar a carteira dele, ele procura sempre diversificar entre 4, 5 ativos, às vezes 6 ativos, e pelo menos um ele usa como um beta negativo. Né? E às vezes ele dá até um maior peso para essa ação que tem um beta negativo, que é justamente para qualquer coisa errada que aconteça no mercado, divergente da análise que ele fez, não vai prejudicar tanto o investidor. Ou seja, a queda da carteira vai ser menor que aquela tabelinha que a gente fez aqui.
né? Ou seja, a expectativa matemática dessa carteira teórica que a gente montou aqui é que teria um retorno de 7,5 e eu coloquei o mesmo peso. Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui e mudasse essa questão de variações, eu colocasse Petrobras um peso menor, Bradesco um peso menor, Vale um preço menor, um peso menor, né? E colocasse aqui Itube, 70% da minha carteira seria Itube, 10% Vale, 10% Bradesco, 10% Petrobras. O que acontece? Eu estou trabalhando com a minha carteira não tão diversificada. O maior peso dela está sendo para Itube, ou seja, o setor financeiro. Então, se eu comparar Itube com o setor financeiro, o quanto oscila, eu vou poder ver o meu beta. Se, por exemplo, dentro do beta, dentro da minha oscilação, que a gente conversou, vamos dizer que Itube seja um beta negativo em relação ao IFNC, que seria o índice financeiro. Tá? Ele tem um beta menor. Qualquer coisa que acontecer naquele sistema, eu estou me protegendo, porque Itube mexe menos do que o índice. Né? Então, essa correlação que o analista faz. Tá? É essa questão. Legal? Em cima disso, você tem a fórmula do beta. Pode parecer loucura, mas é bem simples, se você parar para pensar com calma, né? Então, o beta é a relação que uma carteira ou ativo tem em relação ao risco sistêmico. Isso pode cair em prova, né? Qual é a função do beta ou qual é a relação do beta, né? Então, quando a gente pensa que ele seria uma covariância do título em variação do mercado em relação a um comparativo, tá? A gente pode também igualar ela e fazer essa fórmula de beta dessa fórmula. Ou seja, a gente pegaria o desvio padrão do ativo, que está aqui. Então eu pego o desvio padrão do ativo, divido pelo desvio padrão do mercado. E aí eu vou multiplicar isso pelo coeficiente de correlação entre o ativo e o mercado. Tá? Esse tipo de cálculo ninguém faz na unha. Tá? É muito difícil você pegar uma pessoa que faça isso na unha. Porque demanda muito trabalho, demanda muitos dados. Então hoje ainda com o Excel você coloca isso e ele já dá direto. Tem alguns sites que se você jogar índice beta das ações, tem vários sites no sistema que você clica lá, você consegue ver. O Fundamentos tem, acho que o Dividendos tem. Normalmente eu uso esses dois, o Fundamentos e o Dividendos BR, né? Mas se você colocar isso no Google e jogar índice beta de tal ação para tal ação, ele já mostra, né? Por exemplo, o índice beta da Vale em relação ao Ibovespa. Ele coloca. Tem muita estratégia de long e short que a pessoa faz usando essa questão do beta. Então o cara pega uma ação que tem um beta violento, muito alto, muito acima de 1, em relação a um ativo. E trabalha como se fosse um índice de força relativa, tipo um IFR. Né? O cara trabalha essa questão de correlação do beta desta ação em cima de um índice, ou de um long short, ou seja, de duas ações. Então ele pega, por exemplo, ele vai fazer via varejo, comprar via varejo e vai vender Mills, tá? Porque ele viu esta covariação, né, essa questão do beta, e ele falou, legal, então o beta está muito acima, eu consigo fazer para extrair bons trades rápidos e com nível de eficiência alto. Tá? Então tem essa questão de cálculo que o pessoal faz. Tá? Todo mundo conhecia como funcionava a questão da fórmula do beta, o porquê o beta, ou já ouviram falar essa relação? Legal. Tá bom. Bom, pessoal, essa parte de finanças corporativas, basicamente a gente trava ela por aqui, tá?